Como fazer carrossel com inteligência artificial? Carrosséis como esse aqui que você está vendo na tela. Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre carrossel com inteligência artificial. Inclusive porque eu recebi esse comentário no outro vídeo aqui do canal, querendo que eu mostrasse o passo a passo. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o passo a passo que eu fiz para poder fazer esses carrosséis. Eu usei duas ferramentas conectadas para poder ter esse resultado. E eu vou te mostrar 4 pontos importantes para você conseguir ter esse resultado. 4 pontos que vão deixar o processo muito mais fluido e até para que você consiga depois fazer outros carrosséis quase que de forma automática. Eu vi que muitas pessoas voltaram a fazer carrosséis no Instagram, porque o Instagram tá entregando mais para mais pessoas, né? E se é por isso que você tá aqui para poder fazer esses carrosséis pro Instagram, você vai ver que o processo vai ficar muito mais fácil. Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer, e que é muito importante, é dentro do Manos, né? Que é uma das plataformas que eu vou usar, eu vou colocar a conexão do Canva. Por quê? O Manos, aqui nas configurações, ó, você tem integrações e conectores. Eu vou conectar o Canva. Eu já conectei aqui, né? Mas você pode adicionar vários conectores. Então você tem aqui, ó, Google Agenda, Google Drive, Gmail. Por isso que eu tenho gostado muito de usar o Manos, porque você já consegue conectar tudo aqui. Se tiver algum aplicativo que você precisa da API, que é aquele códigozinho, então, ó, quero usar o Perplexity, quero usar o Eleven Labs, quero usar, sei lá, qualquer outro, o Grok ou Gemini, você pode pegar a API, colocar aqui e fazer todos os processos dentro do Manos, tá? Ou você pode fazer a conexão nativa aqui dentro dos aplicativos, como eu falei, o Make, o Asana, ClickUp, várias ferramentas, como por exemplo a própria ferramenta do Canva aqui, ó, Canva, que já tá até conectado. Aí aqui, ó, aqui dentro do Canva ele diz o que ele tá permitindo dentro dessa conexão. Bom, vamos voltar para lá e aqui ele já tá aqui, ó, ajude-me a testar o conector do Canva e mostre-me como usar seus recursos, por exemplo, exibir quais são os dados que você obteve com ele, me dê um resultado das suas capacidades. Vou até colocar aqui, ó, me diga o que é possível fazer com a conexão Manos e Canva. Só pra gente ver todas as possibilidades e eu vou entrar no carrossel que a gente vai montar aqui. Aí ele me deu aqui um resumo das capacidades, ó. Então vamos lá, um relatório com tudo. Vamos ver o que é possível fazer. Resumo das capacidades: busca e gerenciamento de ativos, extração de conteúdo, criação e edição de conteúdo, exportação e compartilhamento, colaboração. Adicione e gerencie comentários nos seus designs, tá? O que a gente vai focar nesse aqui é criação e edição de arquivos. Então gere novos designs a partir de templates ou descrições de texto e importe arquivos para o Canva. Bom, vamos testar aqui o que é possível fazer. Então vamos lá. Manos, quero que você me ajude a criar um carrossel de Instagram que siga. A gente vai para o segundo ponto, que é ter uma identidade visual bem definida. Eu vou pegar uma identidade visual, um carrossel aqui, vou tirar uns prints e mandar para ele e vou pedir para ele seguir mais ou menos aquilo ali. Que siga a ID que eu vou te enviar. Aí o que eu vou fazer? Como eu já tenho uma conversa no Manos aqui, que eu já tenho uma identidade visual, quais as cores, tudo bonitinho, eu vou pedir para essa outra conversa me descrever qual que é a identidade visual que ele deve seguir e vou mandar aqui nessa conversa de novo, tá? Então vamos lá. Que eu vou te enviar tanto em texto aqui quanto a imagem em anexo, tá? Então vamos lá. Vou aqui na outra conversa. Aí eu tenho essa conversa aqui que chama carrosséis. Aqui eu já tenho, ó, minha identidade visual aprovada. Qual que é a paleta de cores, tal. Vou copiar isso aqui para poder mandar na outra conversa lá. ID visual aprovada. Aí tá aqui minha identidade que ele deve seguir. E aí eu vou pedir para ele aqui, baseado em alguns carrosséis. Eu tinha aqui falado tinha feito esse carrossel aqui, se eu não me engano eu fiz com uma designer isso aqui. E eu aprovei. Vou mandar aqui, ó, exemplo de carrossel para você se basear na ID visual. Beleza. E aí, o conteúdo eu vou pedir para ele extrair desse vídeo do YouTube. O conteúdo eu quero que você extraia desse vídeo do YouTube. Só que aí você vai pensar assim, tá, ele vai transformar o conteúdo todo num carrossel? Ele pode fazer isso. Só que eu posso pedir também para ele me mandar qual seria o conteúdo do carrossel antes dele montar. E eu vou pedir para ele aqui, ó. Antes de você montar o conteúdo, quero que você me envie em texto quais serão os conteúdos que entrarão em cada tela do carrossel. Depois de aprovado, aí você pode montar as telas. Show de bola. Então o que eu fiz? Eu fiz uma orientação bem detalhada, como se eu fosse fazer uma orientação para um designer. Então vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho o que eu quero, eu tenho a identidade visual que eu quero que siga, da onde ele vai se basear na estrutura, layout, que é o do Instagram lá que eu mandei, e da onde ele vai extrair o conteúdo. E aí ele vai montar, entendido, vou extrair do vídeo do YouTube o conteúdo, vou analisar o conteúdo do carrossel, tal. Autorizar uma nova aba para continuar no navegador? Autorizar, porque ele vai fazer o quê? Ele vai abrir uma
nova aba para poder acessar aquilo que eu mandei para ele. Tanto o vídeo do YouTube quanto o conteúdo do Instagram. E aí ele vai começar a elaborar. E ele dá aqui as etapas que ele tá fazendo. Ó, extrair conteúdo do vídeo do YouTube, analisar o conteúdo do carrossel, elaborar e apresentar o roteiro de cada tela. Então ele já diz que ele vai fazer isso que eu pedi. Aguardar a aprovação do usuário e montar as telas do carrossel no Canva, gerar e integrar o carrossel finalizado. Então aqui a gente, vamos lá, só pra gente recapitular. A gente tá usando duas plataformas, que é o Canva e o Manus, né, que eu falei lá no início que eu ia usar, e a gente tá detalhando exatamente o que eu quero que o Manus faça. Por que eu tô fazendo no Manus e eu não tô fazendo direto no Canva? Porque o Canva não vai fazer exatamente toda essa parte do conteúdo. Então eu tô pedindo pro Manus extrair, ele me dizer o que vai entrar em cada tela, eu aprovar isso, e a partir daí ele já toca com o Manus. É como se o Manus fosse um chefe do Canva e o Canva vai tocar o design. Inclusive, me diz aqui nos comentários se você tá ficando com alguma dúvida, se tá sendo fácil de fazer, se tá sendo difícil. Me diz aqui, porque aí eu vou fazendo outros vídeos pra poder te ajudar. E aí, dos pontos que eu falei, o primeiro ponto já foi, que era fazer a conexão. Segundo ponto, ter a identidade visual bem definida. E o terceiro ponto, essa parte do conteúdo. Fazer o Manus, extrair e orquestrar esse conteúdo que a gente vai fazer. Ó, ele mandou aqui o roteiro do carrossel. Então vamos lá. Como criar carrosséis com IA, tal. Título, pare de gastar horas com carrossel, legal. A IA faz carrossel em minutos. Isso é tela 1, tá? Tela 2, processo tradicional, é lento e caro, blá, 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 pesquisar, roteirizar, blá, blá. Então, tipo, legal. Tela 3, tá interessante aqui, tô achando que tá legal. É bem em cima do conteúdo que eu fiz no YouTube, então vou pedir pra ele criar. O Manus continuar trabalhando após a sua resposta. Legal, vou botar aqui, ó. Gostei do conteúdo, pode criar as telas, por favor. Vamos ver o que ele vai criar dentro do Canva e o que ele vai mandar pra mim. Aí você vê que ele tá, ó, esboço dos slides, ele tá montando isso no Canva. Isso aqui é uma diferença de quando eu fiz no outro. No outro ele gerava no Nano Banana as imagens e me mandava as imagens aqui. Aqui ele meio que tá gerando tudo em conjunto. Aí ele mandou aqui, ó. Preciso esclarecer um detalhe importante sobre o formato. Para um carrossel Instagram otimizado, o formato ideal é 1080x1080, que é o padrão nativo da plataforma. Tenho duas opções pra você. Formato quadrado, formato paisagem. Qual opção você prefere? Recomendo a opção 1. Pode seguir com a opção 1. Isso aqui tá diferente, né? Então ele olha o processo como um todo, provavelmente porque é uma IA de design, então ele quer ter uma identidade parecida ali. Não que o Nano Banana não faça isso, faz também, mas eu achei diferente aqui o processo. Vamos ver, ele vai elaborar aqui e vai me mandar. Ó, ele disse que tá esboço dos slides, tá gerando, legal. Eu não vou clicar porque, enfim, vou deixar ele criar aqui sozinho. Bom, me mandou aqui, ó, carrossel pronto. Pare de gastar horas em carrossel. Legal. E o legal é que eu consigo ajustar, tá? Então, ó, tá aqui. Se eu quiser mudar, tirar a palavra gastar, eu consigo editar. Isso eu achei bem legal, tá? Dá pra desfazer aqui. Então, ó, tela 1, para de gastar. Depois, o processo tradicional, tal, legal. Tá minimalista, né? Não tem nada, praticamente. Mas eu vou pedir ajustes pra ele. Gostou, comenta eu quero. Tá, beleza. Tem alguns pontos que são positivos, mas tem muitos pontos aqui que dá pra ajustar. Então vamos lá, vamos por parte. Gostei que você seguiu a minha ID visual, mas tenho alguns ajustes para fazer. Eu gosto de enumerar porque a IA entende mais fácil, tá? Então vamos lá, o que eu achei que dá pra mudar? Senti falta de imagens que representassem o que o texto está dizendo, para que fique mais ilustrativo para o público. Porque senti que tá muito tela preta e acabou. Você tinha me perguntado sobre o formato do carrossel e eu confirmei que deveria ser quadrado, mas está retangular. Senti que os textos estão muito pequenos, o que vai chamar pouca atenção no Instagram. Pode fazer esses ajustes? Vou fazer esses primeiros ajustes. Se eu sentir que dá pra melhorar alguma coisa, eu mudo de novo. Mas vamos ver como é que vai vir. Ó, ele tá criando aqui, já tô achando mais interessante. Pelo menos a organização do layout tá maneira, hein? Tá começando a ficar bom. É, tá vendo aí? É só um ajuste ou outro que você coloca, ele já melhora. Vamos ver como é que vai ficar no final. Bom, ele me mandou aqui, vamos ver como é que tá. A organização eu tô achando mais legal. Aí, alguns detalhes aqui, como por exemplo esse travessão, pra poder ajustar, que é detalhezinho de layout. Aqui ele botou uma imagem, horas perdidas, tem uma pessoa atrás.
Então tá legal. Beleza, automatiza o processo com IA, legal, ó. Aí tiraria aqui também, mas já tá, assim, tá de uma forma que daria pra usar. Então, o que eu colocaria mais? Por exemplo, essa tela aqui, Manos AI, colocaria o logo do Manos. Pesquisa de conteúdo, está faltando conteúdo, né? Poderia ter mais conteúdo em si. Ele botou muito tópico. Mas você vê que de design, tá legal. O que eu posso pedir é, cara, melhora o conteúdo, faça com que esse conteúdo fique mais qualidade, porque tá muito tópico. Vou pedir isso pra ele e vamos ver o que ele manda, tá? Gostei, mas senti que o conteúdo está só com tópicos. E aí ele vai fazer, além dos ajustes, quero que você descreva o que está fazendo para que eu crie. Aí a gente vai para o nosso quarto ponto. O que eu quero? Eu não quero que você faça isso uma vez e toda vez você perca esse tempo para poder construir esse conteúdo. Não. Você vai pedir para ele criar uma habilidade dentro do Manos. Então, ó, quero que você descreva o que você está fazendo para que eu crie uma habilidade dentro do Manos e a gente possa fazer esses carrosséis com frequência. E aí ele vai me mandar também a descrição dessa habilidade para a gente poder criar essa habilidade e ele fazer isso com frequência. Ó, ele está criando aqui, ele continua, assim, ele não entendeu muito o formato, ele continua criando na horizontal, que ele mesmo me perguntou, então ele meio que se perdeu, mas ele já tá criando com mais conteúdo. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, a solução, automatiza o processo. Imagine ter uma IA que não apenas então, tipo, ele tá dando mais conteúdo em cima do que ele extraiu lá do YouTube. Vou falar essa questão do layout, tá? A única coisa que você não entendeu ainda é o formato. Você está enviando na horizontal ao invés do quadrado que falamos. Pronto, ele me mandou aqui, ó, tanto o carrossel ajustado quanto a habilidade que eu pedi para ele criar. Então vamos lá, o carrossel ajustado. Carrossel ajustado. Não entendi o que ele fez aqui. Tá totalmente desconectado. Deixa eu ver aqui, ó. Assim, não tá quadrado. Continua retangular. Não tá do jeito que eu pedi, não. A imagem aqui atrás tá meio solta. Não sei, ele me mandou um negócio muito bagunçado. Acho que ele se perdeu, tá vendo? Ele se perdeu muito, muito, muito. Vou falar o seguinte pra ele aqui, ó. Está tudo bagunçado no layout. Preciso que você ajuste. Eu não sei se eu coloquei, acho que eu coloquei eu botei na página 10, né? Eu deveria colocar em tudo. Vou colocar de novo aqui pra ele ajustar. Aí botou aqui, ó. Analisei a estrutura do projeto. O problema raiz é uma limitação técnica do sistema de apresentação. Ele renderiza os slides com no máximo 720 pixels. Solução definitiva é gerar slides com imagem PNG, que é exatamente carrossel, Instagram, blá, blá, blá. Exportar lá, pode ser. Então, opção 1. Então, basicamente, ele me deu duas opções aqui pra poder fazer ou recriar. Aí, recriar do zero daria um trabalho enorme. E falei pra ele fazer a opção 1, que era gerar a imagem PNG pra poder soltar no Instagram. E aí, o que eu vou fazer, como ele já me mandou a habilidade, eu posso pedir pra ele recriar com as atualizações que ele fez ali. Então, vou esperar ele me mandar aqui. Eu vou pedir pra ele, eu vou ajustar em áudio, porque eu tô mandando e ele tá batendo cabeça e não tá deixando do jeito que eu quero. Vamos lá. Vou mandar um áudio pro Manos aqui. Deixa eu abrir a conversa. Manos, vamos lá. Cara, você tá errando em alguns detalhes importantes que são ajustes bobos. Você me mandou em PNG, tal, bonitinho, só que você tá errando no layout que já tinha sido aprovado. Então você tá se confundindo. Eu preciso que você mantenha o layout que foi aprovado e você não se perca na hora de fazer a finalização de botar ele quadrado. Então, assim, preciso que eu não tenha que mandar novamente a mesma coisa. Aí, ó, tô mandando áudio aqui, não vou compartilhar a tela, mas tô mandando áudio aqui. Aí ele gerou o texto aqui, eu vou enviar esse texto pra ele e vamos ver o que ele vai fazer, tá? Ele vai aparecer aqui na tela do computador também, o texto que eu mandei. Então, mano, vamos lá, tal. E aí vou deixar ele fazendo. Ele botou aqui, ó. Antes de qualquer ajuste, quero ver o que está exatamente errado. Pode mostrar o print? Aí, beleza. Vou printar aqui e mandar pra ele, ó. Aí tô mandando, ó, deveria estar centralizado e não esse espaço enorme sem nada. Pode ajustar o layout de todas as telas, por favor? Bom, me mandou aqui a última versão. Parece que agora ele acertou. Vamos ver. Aqui tá certinho. Aqui também tá certinho. Certinho, ótimo, finalmente, hein, mano? O Canva e Manos, mas é assim, o primeiro dá mais trabalho, mas depois, quando você ajusta, você consegue ter um resultado bem legal, totalmente profissional. E aí, o que eu vou ter agora? A habilidade. Então, eu vou fechar aqui e vou pegar a habilidade, vou pedir pra ele atualizar. Perfeito, gostei muito do resultado. É bom você falar o que você gostou, tá? E quero que você atualize o documento da habilidade para eu poder criar. Aí eu vou criar a habilidade e aí ele vai mandar detalhado aqui para eu poder nos próximos fazer exatamente a mesma coisa. Aqui tá a habilidade com todos os inputs, legal. Ótimo. Então vamos lá. Vou aqui em gerenciar habilidades, construir com humanos.
Aí ele vai pedir aqui. O que que eu vou fazer? Deixa eu voltar na outra conversa. Vou baixar isso aqui da outra conversa em Markdown e vou voltar lá para criar a habilidade. Então vou aqui usar habilidades, gerenciar habilidades, adicionar, construa com humanos. Aí eu já vou subir aqui o Markdown da outra. Vou em adicionar anexo, downloads, habilidade. Ajude-me a criar uma skill creator. Primeiro pergunte-me o que a habilidade deve fazer. Eu vou tirar essa parte aqui e vou botar: estou enviando em anexo o que essa habilidade deve fazer. Aí vamos lá. Aí ele vai criar essa habilidade, ó, inicializando o computador, carregando anexo, pensando. Vamos lá. Entendi, vou analisar o arquivo, e aí ele vai criar essa habilidade para que depois eu possa usar em outros carrosséis que eu for fazer. Aí ele criou aqui, ó. A habilidade foi organizada em 4 fases: coleta de requisitos, roteirização, criação de slide de HTML, limpeza e exportação, verificação e entrega. Legal. Aí, ó, ele tem aqui para eu baixar a habilidade ou adicionar as minhas habilidades. Adicionar as minhas habilidades. Ótimo. Então vou testar no chat aqui, e aqui, ó, ele já tá usando a habilidade, tá vendo? Se eu for do zero aqui, ó, vou deletar aqui. Eu vou aqui, ó, Instagram Carrossel Generator. Acabou. Eu posso pedir o carrossel que eu quiser, que ele vai criar exatamente do jeito que eu fiz. Vídeo longo aqui nesse canal, acho que foi a primeira vez que eu fiz um vídeo tão longo aqui. Quero que você me diga aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida. Vou deixar aqui também um outro vídeo onde eu mostro um outro processo pra você fazer carrossel com IA, e aí você define qual dos processos faz mais sentido pra você, qual que é mais rápido. Você pode fazer direto no Manos, ou você pode usar também o Canva pra poder fazer isso e usando a habilidade que eu te mostrei. Tá aqui o vídeo, espero que você tenha curtido. Se você tá vendo o vídeo até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, e eu te vejo no próximo vídeo.